Eita, glória a Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui diretamente da congregação Iguatu para o Brasil e o mundo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, para receber do Senhor a palavra que vai tocar o seu coração nessa noite. No livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 49. Marcos 9, versículo 49. Primeiramente, certa vez um missionário da África, ele não tinha geladeira, e um senhor em uma aldeia pequena chegou para ele e perguntou: vocês não têm geladeira aqui? Aí ele disse: não, nós não temos. Aí ele disse assim: como vocês fazem para conservar carne? Aí ele disse: bem, nós temos sal. Nós não temos geladeira, mas nós temos sal. Nós colocamos o sal na carne e a carne é conservada e ela não apodrece. Então, observe o que Jesus fala a respeito do sal e preste atenção à mensagem hoje, que diz assim, porque cada um será salgado com fogo. Que palavra, hein? Porque cada um será salgado com fogo. Versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz com os outros. Estão entendendo aí? Primeira coisa que você precisa entender: o fogo, ele é purificador. Jesus, ele diz aqui no versículo 49, porque cada um será salgado com fogo. O que o fogo faz com o barro? Você já foi naquelas olarias que eles constroem as telhas, os tijolos? O que o fogo faz? Transforma o barro nos instrumentos, nos objetos. Então, o fogo, ele é transformador. Você já viu o fogo transformando a farinha em pão? Você põe a farinha no forno, ali junto com o fermento, e algum tempo depois, o pão aparece. Quando uma pessoa vai fazer um bolo, coloca aquela massa, e aí aquela massa como é que chama? Na assadeira. Coloca a massa na assadeira, põe no fogo, e aí daqui a alguns minutos o bolo aparece. Então, no processo de transformação da sua vida, no processo de purificação da sua vida, você vai precisar do fogo. Você já percebeu o ferro? Como ele precisa do fogo? Já prestou atenção no ouro? Até o ouro, para ele ser amolengado, né?
maleável. Obrigado, bispo. Eu falei meio nordestino agora, amolengado, né? Para ele ser maleável, palavra mais bonita, né? Para ele ser mais maleável, precisa do fogo. Você esquenta o ouro e ele fica maleável, ele se transforma. O vidro, você já reparou o vidro? Precisa do fogo. Para fazer aqueles vasos de vidro, precisa do fogo. Então o fogo, ele é purificador. Ele molda objetos e faz instrumentos. Transforma matéria-prima. E faz com que as coisas mudem. Assim também é o fogo na vida do cristão. Tem cristão que diz assim: eu não quero passar por lutas. Na verdade, eu vou até fazer uma pergunta. Quem aqui quer passar por lutas? Ninguém quer passar? Só o irmão quer passar por luta? Quer não? Ninguém quer passar por lutas, tribulações? Então tem que morrer. Porque todo aquele que vive tem que passar. Se você está vivo, você tem que passar por lutas, tribulações, perseguições, humilhações. Tem que passar. O servo de Deus é provado com fogo. E o fogo são as tribulações do dia a dia. Pode ser até mesmo como uma enfermidade. Deus pode permitir uma enfermidade na sua vida e se transformar numa provação. Vocês lembram da história de Jó? Que ele ficou doente e foi uma provação para ele aquela doença. Tem doença que é provação. Então, as provações, elas purificam e elas fazem com que a presença do Espírito Santo se torne mais forte na sua vida. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, se você puder colocar lá para você acompanhar, 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1. Versículo 7. Observe o que é que diz a respeito do fogo. Presta atenção. Versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então a vossa fé tem um valor. A sua fé tem um valor. Presta atenção, cada um de nós tem um valor de fé, tem uma medida de fé. Mas esse valor, essa medida, para ela ser confirmada, precisa passar pelo fogo. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de quem, igreja? De Jesus Cristo, diga glória a Deus. Então, as provações, as tribulações, as perseguições que você passa na sua vida, vai redundar em honra e glória e louvor para o Senhor Jesus Cristo, diga glória a Deus. Então é muito importante você entender que provações, tribulações fazem parte. Sem contar que o fogo, ele te santifica. Preste bem atenção. Se você quer se tornar sal, você precisa se santificar. Mas o processo da santificação, ela pode também ser feita pelo fogo. Uma tribulação, uma luta que você está passando pode te santificar ainda mais. Aqui no livro de Isaías, capítulo 6, acompanhe comigo na sua Bíblia.
Isaías capítulo 6, fala exatamente a respeito disso. Isaías, ele viu a glória de Deus. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 6, Isaías capítulo 6. Isaías, ele viu a glória de Deus. Quando ele viu a glória de Deus, um dos anjos tirou uma brasa viva do altar e purificou os seus lábios. Então veja que o fogo de Deus purifica, santifica a sua vida. Olha o que é que diz aqui, ó, versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Diga aleluia. Então tem luta, meu irmão, que você está passando, é porque Deus quer tirar os teus pecados de você. Está entendendo? Mas apóstolo, Jesus não já morreu por mim? Ele não já removeu todos os meus pecados? Sim. Aqueles que você confessou, sim. Mas no processo de purificação e santificação, o processo que todo cristão precisa passar, o fogo santifica, o fogo purifica, a luta purifica você. A santificação, ela vem também depois de uma grande luta que você está passando. O cristão que ele passa uma grande luta, o cristão de verdade, eu estou falando, né? Não qualquer cristão, estou falando um cristão de verdade, ele vai buscar mais a Deus. Então ele vai se santificar mais. Então a luta serve para isso, para santificar a vida do cristão, para purificar a vida do cristão. E você precisa entender que Deus chamou você para ser o sal da terra. Aqui no livro de Mateus, capítulo 5, você vai entender que você é o sal que conserva. E esse sal que conserva precisa dar sabor. Imagine um sal que não salga. Você come até uma comida sem coentro. Não é? Você come até uma comida sem coentro, mas dificilmente você come uma comida sem sal. Dificilmente. Porque o sal tempera. O sal ele dá sabor. O sal ele conserva. Então é para isso que você, cristão, você serve, para conservar a vida das pessoas. Como, apóstolo? Com a sua santificação, com a sua purificação, com o seu bom testemunho. É assim que quando as pessoas olharem para você, vão ver Jesus na sua vida. As pessoas não podem ver você mesmo, elas têm que ver Jesus dentro de você, através do seu comportamento. E Jesus explica isso aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. O que ele diz para nós? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado aonde, gente? Fora. Ser pisado por quem? Pelos homens. Então, há muitas pessoas que precisam entender que elas são o sal da terra. Será que as suas palavras são de conservar?
Será que as suas palavras, elas que saem da sua boca, são para edificar? Será que suas palavras são para purificar? Como estão os seus palavreados no dia a dia? Como você está se comportando? Será que a sua vida está trazendo bom testemunho? Está salgando a vida das pessoas? Aqui no livro de Colossenses, capítulo 4, acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. O apóstolo Paulo, ele envia a carta aos crentes de Colosso, aos colossenses, e observe a mensagem do apóstolo Paulo, capítulo 2, né, que eu falei? Não, capítulo 4, Colossenses capítulo 4, encontraram aí? Amém. Capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó: a vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. É muito forte isso aqui, tão simples, né? Será que você entende essa palavra? Ó, a vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. Temperada com o quê? Com sal. Eita, forte, hein? Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele ensina como nós devemos responder às pessoas, a cada um. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. A forma que você deve responder a um jovem não tem que ser igual a responder a um senhor, uma senhora de idade. Você sabia disso? A forma que você deve responder a uma criança tem que ser diferente a resposta que você dá para um adulto. A forma que você responde ao seu pai e sua mãe tem que ser diferente a resposta que você dá ao seu vizinho. Cada pessoa precisa receber uma resposta diferente. Você está entendendo isso? Temperada, agradável, não é? Deus não quer que você seja desagradável com ninguém, que você seja ríspido, arrogante. Deus, ele quer que você seja pacífico, manso. As suas palavras destilem sal, as suas palavras sejam salgadas, sejam temperadas, não é? Porque o mundo está sem sabor. Aprenda isso, lá fora as pessoas estão sem sabor, as pessoas estão cada vez mais maliciosas, arrogantes, estão egoístas, e nós temos que ser amáveis. Temos que ser compreensivos no trato. O jeito que você deve responder seu marido, sua esposa, seus filhos, é diferente. Então Deus, ele quer que nós tenhamos essa santidade, a santidade nas palavras, maneira de falar, de se expressar com as pessoas. Diga glória a Deus se você entende isso. Então, não é o ambiente que muda o sal, na verdade é o sal que muda o ambiente. Não é a comida que muda o sal continua o mesmo. Se você colocar uma comida dentro do sal, o sal vai salgar a comida. E se você colocar o sal dentro da comida, o sal continua salgando a comida, não tem jeito. Ah, porque eu vou colocar arroz nesse sal, vai continuar sendo salgado o arroz. Desculpa eu lhe dizer isso, mas é a verdade. Então o que Deus está querendo nos ensinar?
que no ambiente que você está, não importa, você tem que ser sal. Você tem que salgar as pessoas e não as pessoas mudarem você. É você que tem que mudar elas. Ah, porque eles estão falando palavrões, eles estão escarnecendo, eles estão falando isso, falando aquilo. Sim, eles estão fazendo tudo isso, mas se você não estiver lá sendo boca de Deus, ali não é o seu lugar, não é o seu ambiente. Ou você falhou sendo sal na vida deles. Então nós temos que ser sal, cuidar das nossas palavras e do ambiente que Deus nos colocou. Às vezes você precisa entender, hoje eu estou aqui, nesse ambiente, é nesse lugar que Deus me colocou. Se é nesse lugar que Deus me colocou, é nesse lugar que eu vou salgar. Diga glória a Deus. Tenha essa consciência, porque é assim que Deus ele nos faz. Se você colocar aí na sua Bíblia, você vai entender melhor. No livro de Romanos, capítulo 12, você vai entender que sal e a paz caminham juntos. Deus, ele é contra toda inimizade. Na verdade, Deus ele condena as pessoas intrigadas, inimigas. Se você não sabe, não herdarão o reino dos céus aqueles que fazem inimizades, porque inimizade é uma obra da carne. Observe o que diz aqui em Romanos capítulo 12, você vai entender melhor isso. O quanto o sal e a paz têm que andar juntos. Jesus ele termina dizendo assim, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Essa é a ordem de Jesus. Mas aqui em Romanos 12, versículo 18, diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E quando Jesus diz, quando o apóstolo Paulo diz, e Jesus diz, e o outro apóstolo fala, e tem outro livro que fala sobre paz, paz, paz com todos. Ele está dizendo, meu filho, você é o sal, você tem que trazer a paz. Você não pode ter uma vida de intrigados, de inimizade, de guerras, de brigas, porque você é um sal. Nós somos sal nessa terra. E nós temos que produzir de nós mesmos. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o obreiro, não é o bispo que vai fazer a gente se tornar sal, não. Jesus diz, produzam vocês mesmos o sal. Nós mesmos temos que produzir esse sal, e nós só produzimos sal buscando ele. Jesus disse, eu sou o sal dessa terra, vocês são o sal dessa terra. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, vocês são os luzeiros desse mundo. Então Jesus estava dizendo, se eu sou o sal, então vocês têm que ser sal, vocês têm que ser luz, vocês têm que mudar, e mudar as pessoas ao redor de vocês. Então, não é trazendo guerras, nem brigas, nem confusões, nem intrigas, nem palavrões, nem discussões, que nós iremos trazer o sal, o reino de Deus à terra. Porque o Pai Nosso já nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é aonde? No céu. Então, trazer a vontade de Deus, esse é o desafio do cristão, trazer a vontade dele para a terra, fazer com que do jeito que o céu tem paz, você acha que o céu tem briga? Não, o céu tem paz, amém ou não amém? Então você tem que trazer a paz do céu para a terra, aonde você está. Nós somos embaixadores de Cristo, irmãos. Então temos que trazer essa paz. Aonde está a guerra? Vamos trazer a paz, vamos ser diferentes. Aí o que diz aqui, no versículo 14 do livro de Hebreus, no capítulo 12 dos Hebreus. Coloca aí na sua Bíblia. Vocês vão ver como é forte a chamada de Deus para termos paz, junto com o sal. O sal caminha junto com a paz. Aqui no livro dos Hebreus 12,
É muito forte isso aqui. Por quê? Porque ser sal é ser santificado. Ser sal é ser purificado. Purificado pelo quê? Pela sua busca. Não é o pastor que vai salgar você. Você tem que ser salgado. Você tem que se santificar, tem que buscar do Senhor. Você só vai ser sal se você quiser ser sal. Jesus salgou 12 e um deles não se salgou. Jesus lançou sal sobre 12 homens e só 11 aceitaram esse sal. Então nós temos que produzir esse sal de nós mesmos. Olha o que é que diz em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz só com meu marido. É assim que está escrito? Segui, capítulo 12, versículo 14. Contrário aí? Segui a paz com os meus vizinhos, mas aquele que falar mal de mim, eu não sigo com a paz com ele. É assim que está escrito aí? Como é que está escrito aí? Segui a paz com todos. E o que mais? Só a paz que eu tenho que seguir? Não. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, não vai ter a salvação. Não vai ter a salvação. Por isso que algumas pessoas não têm a salvação ainda, porque conseguem ter um coração de intrigas, não têm paz com todos, não seguem a santificação. A santificação precisa ser parte da sua vida. Você precisa buscar a santificação e buscar também a paz com todos. Se possível, diga glória a Deus. Então, sal que briga perde sabor. Entenda isso. Sal que briga perde sabor. Sal que vive discutindo se apaga. Deixa de ser fogo. O sal, gente, se ele deixar de salgar, ele estraga. E o fogo, se ele não queimar, ele o quê? Apaga. O que a gente está fazendo agora, nesse momento? Salgando. Jesus está salgando a gente aqui agora, todos nós. Jesus, ele está queimando os nossos corações agora, nesse momento. Vocês lembram que os 2 discípulos que caminhavam com Jesus, e eles não sabiam que estavam caminhando com Jesus, lá no caminho de Emaús, quando eles reconheceram que era Jesus, que Jesus já tinha desaparecido, ele diz: não ardia o nosso coração quando ele pregava a palavra de Deus para nós? Então esse fogo que arde em nós é Deus queimando a chama do Espírito Santo dentro de você. Essa chama está sendo queimada agora, nesse exato momento, para você poder queimar, para você poder arder. O fogo tem que queimar. E o sal precisa salgar. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Oremos nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida do teu servo, Pai, sabendo que o Senhor é quem purifica, o Senhor é quem salga. Tua palavra, ela nos faz ainda, Senhor, arder diante de Ti. Abençoa os Teus filhinhos, Pai. Abençoa com paz, com saúde, com alegria e com harmonia. Faz arder, Senhor, fogo do Evangelho no coração deles. Que eles sejam sal. Purifica eles, santifica eles, Senhor. E eles venham ser pacificadores. Que eles venham trazer a paz aonde eles forem. Sem intriga, sem briga, sem discussão, sem discórdia. No nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Aqui embaixo a chave Pix, aqui desse lado, 11993073370, e ajude essa obra. Beijo bem forte no seu coração, e nós voltamos a qualquer momento, em nome do Senhor Jesus.